Olá, nossos queridos irmãos e amigos, agradecemos a todos vocês que nos acompanham aqui na Rota 90 Graus, a vocês que se inscreveram e partilham os vídeos desse canal. Seguimos no último estudo o tema autoridade delegada e queremos hoje fazer a diferença entre a autoridade delegada e a autoridade espiritual. Vejamos alguns textos bíblicos sobre isto. O primeiro texto está em Mateus capítulo 7, 28 e 29, onde está escrito: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Os ouvintes que acompanhavam a mensagem na sinagoga, a mensagem dos mestres da religião judaica, perceberam um tom diferente, um sentido diferente nas palavras de Jesus. A palavra dos mestres tocava a sua alma, mas a palavra de Jesus tocava mais profundo, tocava o seu espírito, tocava a sua relação com Deus. Por vezes os mestres podem acariciar o ego das pessoas, mas falta uma mensagem que traga uma real solução para o problema espiritual. E Jesus Cristo tratava o homem de forma integral, no seu corpo, na sua alma e também no seu espírito. Portanto, o texto diz aqui que eles perceberam a diferença. Jesus falava com autoridade. E se fizermos uma comparação entre Jesus e esses mestres, a origem deles, esses mestres vinham das melhores escolas na capital, Jerusalém. E Jesus vinha de uma terra desprezada, uma terra de onde não saía profetas. E, portanto, não havia uma escola, um certificado de um curso especial de onde Jesus veio. Portanto, ele era desprezado nesse sentido como mestre, mas o povo percebia o valor das suas palavras. A autoridade delegada pode ser adquirida pelo esforço humano, adquirida por valores, uma troca de valores. Vamos olhar um texto que está aqui em Atos capítulo 8, versículos 18 a 24. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Esse homem chamado Simão, esse mágico, achou que podia comprar de Pedro o poder, a autoridade para impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo. Pedro, o apóstolo, tinha essa autoridade dada pelo Senhor para começar a mensagem do Evangelho entre os diferentes povos. E nós encontramos o apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, proclamando o Evangelho a judeus. E muitos que vieram de outras terras, mas que estavam presentes ali, receberam o Espírito Santo. Mais tarde, no capítulo 8, o apóstolo Pedro foi a Samaria, e os samaritanos também receberam o Espírito Santo pela imposição de mãos do apóstolo Pedro. O que Deus estava fazendo era incluir todos os povos em um só corpo, a igreja. E, portanto, o Espírito Santo estava sendo derramado sobre os samaritanos também. Mais tarde encontramos no capítulo 10 de Atos, o apóstolo Pedro indo falar com Cornélio. Cornélio chamou, ele como um representante dos gentios também recebeu o Espírito Santo. E há mais uma menção somente em que o Espírito Santo desceu sobre grupos de pessoas, foi no caso de capítulo 19 de Atos, quando os discípulos de João receberam o Espírito Santo. Todos os povos estavam unidos agora, num só Espírito, um só corpo, a igreja. E então o apóstolo, ao escrever em Efésios capítulo 1, verso 13, ele diz que quando ouvimos a mensagem, quando ouvimos o Evangelho, a palavra da verdade, este Evangelho da nossa salvação, e tendo crido,
somos, então, nesse momento, selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o batismo do Espírito Santo, naquele começo, era por imposição de mãos, e de tal maneira que Simão achou que poderia ter esse poder para também fazer o mesmo que Pedro fazia. Esse poder espiritual, essa autoridade espiritual, não se pode comprar. Simão pensou que poderia e recebeu essa dura palavra do apóstolo Pedro. É possível as pessoas, para obter autoridade, comprar um certificado, um diploma. Também é possível, pela troca de favores, ou talvez aquilo que nós conhecemos, o nepotismo, quando alguém de autoridade põe os seus familiares também com a autoridade. Veja comigo também em Atos capítulo 19, versículo 13 a 18, uma história que faz claramente essa diferença entre a autoridade delegada e a autoridade espiritual. Aqui está o exemplo daqueles 7 homens, filhos de um sacerdote. Veja o que está escrito no versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Esses 7 judeus que o texto descreve aqui tinham autoridade delegada. Eles eram descendentes de Abraão, eram filhos da promessa, eram filhos do sacerdote principal e eram em 7 jovens, 7 homens que vieram para expulsar esse demônio e queriam usar o nome de Jesus, a autoridade espiritual, quando eles não conheciam Jesus. Aqui está uma grande diferença. A autoridade delegada qualquer ser humano pode obter dentro daquilo que Deus, na sua misericórdia, concede como Criador, como Senhor. Mas a autoridade espiritual está numa pessoa que é Jesus Cristo. E sem Ele não é possível. E foi o que esses jovens, esses homens, cometeram esse grande erro em querer expulsar esse demônio em nome de Jesus, que eles nem mesmo conheciam como Senhor da sua vida. É preciso saber quando aplicamos a palavra de Deus, usamos a palavra de Deus, se realmente conhecemos Jesus. Faz uma grande diferença entre aquele que fala sem conhecer e aquele que fala com conhecimento. É uma grande diferença. E esta é a diferença de natureza espiritual que aqueles judeus viram em Jesus e não viam nos mestres da lei. Por que é que às vezes uma mensagem tem um valor tão profundo, um impacto tão grande na vida das pessoas, e outros pregadores podem não ter o mesmo impacto? Pode ser uma mensagem muito bem elaborada, mas parece palha, parece algo que não vai bem. Sente-se uma grande diferença entre a palavra falada e a relação do pregador com esta palavra. Esta é a grande diferença entre a autoridade delegada e a autoridade espiritual. Você pode ver alguém no púlpito, vestido, todo com os ornamentos daquela autoridade, como se fosse a autoridade espiritual, mas no fundo o uso que ele faz da palavra de Deus, da palavra de Jesus, não é coerente com a vida que ele tem. E, portanto, ele tem autoridade delegada naquele grupo religioso, mas falta-lhe a autoridade espiritual. E, portanto, o efeito espiritual também não acontece. Ele usa o nome de Jesus, mas o poder de Jesus não lhe é dado, porque ele não conhece Jesus. Foi esse o caso desses homens aqui, tentando expulsar esse demônio. E aí vemos claramente esta diferença. Quando aquelas pessoas viram essa diferença em Jesus, é porque Jesus trazia uma mensagem que trazia consolo, trazia fortalecimento. E os mestres judaicos vinham com ameaças, com pesos, carregavam o povo com fardos pesados, o fardo da lei, o fardo da escravidão da lei, das exigências.
da punição, do medo. Jesus Cristo trazia a liberdade, o gozo da presença de Deus, a misericórdia, a graça, o poder para libertar o pecador. E tal mensagem tocava profundamente o coração e trazia a solução para o grande problema do ser humano, que é o pecado. Qual é a diferença que estamos vendo na igreja hoje? Você tem visto mensagens ameaçadoras, mensagens que instigam a partir do medo as pessoas a seguir determinado caminho? Você pode estar numa igreja e sentir que a palavra também é dura, ameaçadora, e pode estar a sentir que a palavra, apesar de ser direta e tocar no problema e exigir arrependimento, mas transmite um sentido muito mais profundo, de consolo, de esperança, de chamada para a vida com o Senhor. Então é muito diferente a mensagem com a autoridade espiritual. É por isso que Jesus Cristo, em João capítulo 15, quando ele fala de fruto para a vida, de fruto espiritual na vida cristã, ele diz: está em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Que possamos estar mais perto do Senhor, ligados a Ele, de maneira que esta palavra produza esta qualidade de vida espiritual e esta vida seja percebida e possa motivar outros a também andar com o Senhor.